história muito interessante que eu li na Bíblia é a de Abraão. Ah, ela aconteceu há mais ou menos, Boris, 2000 anos antes de Jesus nascer ainda. Olha só, mas eu leio e releio e toda vez que isso acontece eu acho essa história muito atual. Ah, seu nome era Abrão, que significa grande pai. Ah, mas Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitos povos. Aplicados, meus Ele é bonecos. conhecido mesmo como o pai da fé, porque Deus lhe fez muitas promessas. Promessas difíceis de acreditar, mas promessas lindas. E Abraão escolheu crer sempre, nunca duvidou. Ele acreditou em Deus, viu, bonecos? Exatamente. E você, pequenininho? Você tem acreditado naquilo que você ouviu sobre Deus e nas palavras dele para a sua vida, hein? Abraão era um homem que adorava a Deus. E ele era descendente de Noé, aquele Noé da história, o Noé da arca do dilúvio. E ele sabia tudo o que tinha acontecido na época de Noé. Sabia que Deus havia destruído a terra por causa do pecado, viu, Joy? Abraão servia muito a Deus, mas alguns familiares dele deixavam a vontade de Deus de lado. Que E feio. os familiares de Abraão começaram a viver em pecado, viu? Eles passaram a adorar outros deuses. E olha só, já de cara, a lição que nós podemos aprender, crianças. Se você gosta mais do brinquedo do que de Deus, o brinquedo é o seu ídolo. Se você ama mais um amiguinho do que a Deus, você está sendo idólatra. Também tem outra, hein? Se você pensa muito em dinheiro e se esquece de Deus, tá cometendo também idolatria ao dinheiro. Eu acho que já deu para entender que não podemos colocar coisas ou pessoas como o centro da nossa vida, viu, amiguinho? Vamos saber mais um pouquinho sobre a vida de Abraão? Abraão morava com a sua esposa e ela se chamava Sarai. Eles moravam num lugar que se chamava Ur. E Deus aparece para Abraão e a história fica mais interessante ainda. Quando Deus fala diretamente aos seus filhos, acho emocionante demais. Deus disse assim para Abraão, bonecos, crianças, sai da tua terra, deixa a casa do seu pai, vai pro lugar que eu te mostrar. Puxa, tio, que responsabilidade, hein? Tem mais. Deus disse assim, os seus filhos e netos serão muito sobre a terra e farei sua família grande nação. Deus abençoou Abraão e disse, você será muito conhecido, você vai ser uma pessoa que vai ajudar muitas outras, eu vou te fazer o bem. E disse, abençoarei os que te fizerem bem e amaldiçoarei os que te fizerem mal. Deus não deseja o mal das pessoas. O que ele quis dizer é que estaria protegendo Abraão em todo o tempo. Tá vendo só? Será que Abraão obedeceu? O que você acha, pequenininho? Olha, muitas vezes a gente desobedece. O que será que aconteceu com Abraão? Pensa um pouquinho aí e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos falando sobre o chamado de Deus para Abraão. E Abraão não teve dúvida nem medo. Ele obedeceu a ordem de Deus imediatamente. Tá vendo? Ele escolheu obedecer. Pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e os seus empregados e obedeceu a voz de Deus e partiu. Foi morar lá na terra de Canaã. Ele acreditou nas promessas de Deus. E você, hein, pequenininho, você tem fé também? Depois que Abraão mudou de país com a sua esposa, eles ainda não tinham filhos. Sarai era estéril, tio Uli, sabe? Uma mulher estéril não pode engravidar. Pois é, Zoe, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões. Sim, e para isso, Sara e Abraão teriam que ter filhos, não é, Tchuli? Porque senão, como é que a promessa iria se cumprir? Tá vendo? Não tem Exatamente. E aí que tá o X da questão, como dizem. É agora que tudo vai acontecer, dona Joy. Para Abraão, bastava a palavra de Deus. Deus prometeu, ele vai cumprir. O coração de Abraão ficou cheio de fé e esperança. Ele tinha certeza que Deus podia fazer, bonecos, qualquer coisa. Abraão só tinha uma preocupação. Ele queria sempre obedecer a Deus. Qual tem sido a nossa maior preocupação? E o nosso coração? Está sempre voltado para a vontade de Deus, hein, Que pequenininho? boa pergunta, hein? O tempo passou e Abraão já estava 10 anos na nova terra, em Canaã.
Sarai não tinha ficado grávida. Não havia nem sinal de ter filhos Ai, dele. meu Deus, e ela começou a ficar muito ansiosa, muito ansiosa. Sabe por quê? Porque ela tava se achando velha. E por isso estava angustiada, estava triste. Ela olhava para as circunstâncias, para aquelas coisas que estavam acontecendo, até mesmo pela idade dela, né? Ela não tinha condição de ter filhos. Afinal, como a Zoe disse, ela era estéril. Naquele tempo, era comum ter servas, sabe? Elas eram como escravas, que serviam aos seus donos. E como ela tava muito chateada, ela pediu para Abraão ter filhos com as servas dela. E vocês acham que essas esperanças acabaram ou não? Bom, daqui a pouco vocês vão saber. Mas Abraão acabou ouvindo a sugestão da esposa dele, foi lá e teve um filho com a serva de Sarai. E Sarai continuava triste e É. abatida, porque ela não tinha filhos. Só que algo maravilhoso aconteceu. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus o surpreendeu e Sarai ficou grávida. E o nome de Sarai também foi mudado. Assim como Abrão virou Abraão, ela passou a se chamar Sara, que significa princesa. Ela ficou radiante, ficou feliz demais, viu? Ela não conseguia conter a alegria e que sentia por ter um filho. O filho de Sara e Abraão se chamou Isaac, que nome lindo, né? Ela disse assim, ó, Deus me deu um motivo pra rir e todos vão saber o que ele fez e vão rir comigo.